Nono ano, bom dia, bom dia. Muita atenção no que eu vou falar agora. Essa aula, vocês podem ver que está o mesmo slide. É que a professora Adriana passou para vocês no dia da aula, que não deu tempo de terminar. Então, eu vou deixar essa aula e vou introduzir o próximo assunto, tá bom? Então, para quem está em casa, que assistiu o vídeo complementar, eu até tirei, senão fica muito pesado. Mas na outra aula que está gravada tem. Então, vocês vão assistir essa aula novamente em casa, inclusive, que é conteúdo de prova, é conteúdo de bloco, e é conteúdo que vocês têm que aprender. Que a vida não é só fazer provas, né, gente? Por mais que pareça, não é só fazer provas. Então, vocês vão ver que eu vou estar repetindo, mas do meio para frente já entra a Eurásia, tá bom? Que eu só vou fazer com vocês essa regionalização, colocar um vídeo do Seduz em Ação para vocês assistirem, que na próxima aula a gente já vai entrar no continente europeu, porque esses são teminhas rápidos, tá? E aí eu não vou entrar em dois conteúdos com vocês ao mesmo tempo. Lembrando que eu não entrei em sala ainda, mas eu não esqueci do fiasco das provas, das notas das provas. E eu quero provas excelentes, tá bom? Eu quero provas incríveis, eu quero um bloco perfeito, eu quero uma subjetiva perfeita, tá? Ah, sobre as provas, estudem, mandei no grupo várias vezes, conceitos demográficos, estudem mesmo, memorizem, gravem cada um, fluxos migratórios, os tipos de migração, que mais que eu coloquei lá na prova? Ixi, deu branco, a professora tá anda lelezinha das ideias. Mas eu mandei lá no grupo, estudem nono ano, estudem. Então, vamos, assistam novamente, lá na frente, quando chegar a hora, vocês vão descobrir que eu voltei. Vamos, bom vídeo, né? O professor fala um pouquinho baixo, mas ele faz uma contextualização, um contexto, uma explicação breve e muito importante para nós, tá? Olha só, duas metades do mundo. Como assim, professora? Sim, duas metades do mundo. Nós temos regionalização, lembra? Lá no comecinho, nas primeiras aulas eu expliquei regionalização norte, sul, leste, oeste. Imagine eu ao contrário, né? Norte, sul, leste, oeste. A gente tem a regionalização primeiro mundo, segundo mundo, são termos usados na pós-segunda guerra mundial. Nós temos, além desse tipo de regionalização em países desenvolvidos, subdesenvolvidos. Então, a gente vai entender, aprofundar, porque até sobre o Oriente e o Ocidente eu já falei. Nós vamos aprofundar no Oriente e no Ocidente, né? Primeiro, a palavra Oriente vem do latim oriens, que significa sol nascente. Onde o sol nasce? No leste, no meu leste. Sempre à minha direita, pense assim, sempre à minha direita vai ser meu leste, tá? Porque nós estamos o inverso. E a palavra ocidente vem do latim occidens, o sol poente. Então, o sol se põe no oeste. Então, oriente, o sol se põe. O sol, volta, oriente, o sol nasce, ocidente, o sol se põe. Então, um nasce, o outro se põe, tá bom? Isso aí foi muito usado para se localizar, né? Como método de se localizar, orientação e localização geográfica, movimento aparente do sol. Então, eu sei que quando o sol está nascendo, ele está no meu leste. Sabe quando a avó fala, nossa, o sol está muito quente, o sol de meio-dia, porque é o sol a pino, né? Que ele está ali no meiozinho. Ele está entre nascer e se pôr. Então, olha só, o meu sol está nascendo aqui, ele está nascendo no meu leste, porque agora são 8, 7h30 da manhã aqui. Então, o leste seria esse sol nascente e o oeste, o meu poente, desculpa, gente. Que dicção! Ai, Deus, tô acordando, né? Então, isso definia as orientações do espaço geográfico, tanto do norte, do sul, do leste e do oeste, tá? E o meridiano de Greenwich, vou mostrar no mapa depois, lembra? Linha do Equador, meridiano de Greenwich, a Terra como uma pizza de 4 partes. Isso, é uma linha imaginária que a gente usa como referência para dividir o hemisfério em oriental e ocidental. Fisicamente, a cartografia é assim.
no decorrer dessa aula, vocês vão compreender que tem outros fatores que influenciam essa regionalização. Mas diante da cartografia, né, da representação dos mapas, o Oriente e o Ocidente é dividido pelo meridiano de Greenwich, tá? E geralmente o mundo está associado ao hemisfério oriental, que são os territórios asiáticos, tá? E o ocidental, o europeu e americano. Então, a ideia é essa. Então, a gente tem de um lado o Oriente, do outro lado o Ocidente. Mas se a gente pensar somente no meridiano, que divide o planeta, a maior parte do continente europeu está no Oriente. Como assim está no Oriente? Por quê? Lembra, ó... Ixi, deu um branco aqui. A divisão, cortina de ferro, a divisão da Alemanha entre a Alemanha Oriental e Ocidental, Segunda Guerra Mundial, né? Que a gente tem a Alemanha ali nos dois continentes, ela é uma dividida Oriente e Ocidente. Eu vou explicar mais na frente, não vou atravessar por causa dos sistemas econômicos, né? De capitalismo e socialismo, tá? Mas além desses critérios cartográficos e cartesianos, o Oriente pode ser entendido do ponto de vista histórico de alguns países ou povos, de alguma denominação de alguns povos ou países. Então, a gente faz esse contexto histórico, a gente vai entender o quê? Que a cultura grego-romana, né, a religião influenciou essa divisão, essa regionalização, tá? Para o quê? Para reafirmar seu poder, a influência perante as chamadas orientais, que foram historicamente alvos de colonização e exploração. Uai, professora, mas o Brasil também foi. Sim, a América Latina também foi, tá? Dessa forma, a gente pode entender que, olha só, através dessa identificação de colonização, de cultura, de religião, o Oriente se põe ao Ocidente. São sistemas econômicos diferentes, são religiões diferentes, nós temos o islamismo predominando, nós temos o cristianismo do outro lado, né? E fora as outras religiões, vou pegar a base mesmo para vocês compreenderem. Então, é como se o Oriente contrapôsse o Ocidente, fosse ao contrário do Ocidente, tá? Aí, olha aí, gente, deixa eu pegar meu laserzinho. Ai, Deus, tá dando ruim aqui. Ai, meu PowerPoint manda muito bom. Então, olha só, se a gente pensar na regionalização cartográfica, cartesiana, eu tenho aqui, ó, olha aqui, isso aqui é a Europa, tá, gente? A Europa com a sua influência toda no Oriente. O meridiano de Greenwich, passando na cidadezinha pouco conhecida, Londres, influência eurocêntrica, que é o conteúdo que nós vamos estudar quando a gente for entender o continente europeu. Nós temos aqui, ó, o meridiano de Greenwich, que divide de amarelo o Oriente e o Ocidente. Nossa, professora! Então, nós somos ocidentais? Sim, nesse perfil de regionalização antes da Guerra Fria, tá? Depois a gente vai entender que nós somos muito mais latinos do que ocidentais, porque os ocidentais são considerados países desenvolvidos, tá bom? Inclusive, o Japão aqui, ó, cadê o Japão? Tá bem que assim, que o Japão é um país ocidental, por causa da cultura, por causa do sistema econômico. Ai, professora, calma, não confunde a gente, tá bom, desculpa. Eu e minha mania de passar na frente, né? Querer atropelar as coisas. Então, regionalização cartográfica, eu tenho de um lado, do meu leste, o Oriente, do meu oeste, o Ocidente, tá bom? Porque isso aqui foi estipulado pelo nascer do sol, pôr do sol, até aqui eu não tinha questões econômicas nem políticas, apenas cartográfica. Vamos pro próximo. Olha só, eu coloquei um desenho do Oriente e do Ocidente, porque mostra a diferença cultural, né? Até da alimentação, principalmente a alimentação seria muito norte-americana, né, gente? Um hambúrguer com uma Coca-Cola. Ai, sushi, uma comida mais natural, mais à base de peixe, que era um tipo de economia da região. Só um minutinho. Né? Então, que é só mesmo pra gente fazer a diferença cultural. Olha só, vamos entender esse contexto histórico. A cultura greco-romana é fundamental em valores, conhecimentos e concepções desenvolvidos na Grécia. Eu acho que é no próximo slide que eu tenho um mapinha da Grécia, tá? Ai.
E no Império Romano, lá na Antiguidade, que é bem história, a gente tem essa influência, principalmente nos períodos da Grande Navegação. Então, quando a gente vai compreender o mundo, né, ocidental, a cultura greco-romana aparece como a base dessa civilização. Então, peraí, professora, calma. O Ocidente tem uma base cultural da cultura grego-romana? Sim, olha só, professor Flávio, vocês não estão estudando ainda, né? Vão estudar o ano que vem. Com a filosofia grega que tem Sócrates, Platão, Aristóteles, todos esses foram referências, eles influenciaram na construção do pensamento ocidental. Então quer dizer o quê? O pensamento ocidental, a postura ocidental, a cultura ocidental é diferente da oriental, tá? A concepção racional do universo grego está na origem de áreas da ciência, como a física, a medicina, a matemática e até a geografia, com Ptolomeu, considerado o pai da cartografia, tá? Ele era um cientista grego. Então, ali na Grécia antiga, na antiguidade, a gente tem esses filósofos, nós temos esses pensadores que naquela época, né, vamos colocar, eram pensadores contemporâneos que faziam essa análise e na geografia. Então, essas ciências têm essa base, é uma história, foi contada, foi formulada, foi aplicada, tá bom? E aí, o Ocidente foi influenciado também pela noção de democracia, que aconteceu lá. Eu não sei se é a professora Adriana, acho que ela que vai estar aqui com vocês. Se não for, depois eu explico melhor essa questão, senão não vai dar tempo, tá? Essa primeira manifestação ocorreu entre os gregos, tá? Democracia, democrática, escolhido pelo povo, não é imposto, tá? Por quê? Entre os gregos, os principais na Grécia Antiga foram eleitos, eu não sei o nome do povo, gente, isso é tão história, vocês sabem que eu sou com história, né? Os reis, né? Não era questão, vamos impor isso, nós vamos democratizar, nós vamos escolher, né? Levantar. E aí, esse sistema governamental da Grécia Antiga foi aplicado ao mundo ocidental, tá bom? Então, essas bases filosóficas, principalmente que envolvem direito, justiça, como nós conhecemos hoje, vêm do pensamento romano. Então, olha só o tanto que a história é importante e faz parte da nossa vida. Hoje nós temos direito, constituição e tudo. Então, isso, a raiz disso é lá na Grécia Antiga, lá com os romanos, lá na Antiguidade. Então, isso influenciou o Ocidente, esse sistema governamental, tá bom? Olha aqui que eu trouxe para vocês. Que gracinha. Ai, Deus, peraí. Olha aqui a Grécia, deixa eu ligar meu laser. Olha, a Grécia antiga. Vocês podem ver que aqui, ó, eu já tenho o continente asiático. Aqui eu tenho o continente europeu, ela tá bem ali no meio. Para cá, as Américas, né, e os demais. Imaginem o mapa mundi, pá, e localiza. Então, eu trouxe só para vocês terem noção que a Grécia, ela tá ali, né? Ó, bem aberta para o mar, né? Ó, para o mar Mediterrâneo. Então, a gente tem ali, parece que ela é bem no meio, ela tá quase no meio desses continentes. Então, isso gerou uma influência ocidental muito grande, principalmente na questão democrática de governo, tá? Aqui eu trouxe umas imagens para vocês verem. Tá vendo? Parece mesmo assim, ó, uma eleição, as pessoas se juntam para poder tomar as decisões, eleger outras pessoas, não agora, igual agora, com voto, né? Lógico que com o tempo foi aprimorado, cresceu, mas se vocês prestarem atenção, a gente tem ali uma participação, né, dessas pessoas para a escolha desse sistema democrático, para eleger, para escolher. Não foi tomei e impus para o povo, né? Então, esse sistema é o que foi contagiou, não é contagiou, gente, desculpa, que influenciou a cultura ocidental quando se trata de governo, de política. E outra coisa que fez com que tudo isso acontecesse
as grandes navegações. Lembra quando eu tava, sempre que eu vou explicar a globalização, eu falo que a globalização vem junto com as grandes navegações, porque nesse processo a gente já começa a viajar, já começa a ter meios de, não é de transporte, sim, um meio de transporte marítimo, a gente já usa orientação e localização, né, o movimento aparente do Sol, as estrelas para se orientar, a questão da regionalização, né, norte, sul, leste, oeste. Então, durante a Idade Média, a concepção de mundo na Europa deixou de ser baseada no pensamento grego-romano. Lá atrás, a Grécia, não posso voltar aqui, porque senão dá ruim, mas a Grécia tá ali, entre o continente europeu e asiático. Porque lembra, uma vez, eu não sei se eu falei, mas a gente tem, por questões físicas, a Euroásia, que é um continente. Só que o continente europeu e asiático foram separados por questões religiosas, políticas, que a gente for se a pensar na regionalização pelos aspectos físicos, são muito semelhantes. Mas questão política, cultural e religiosa, por isso que se dão dois continentes, tá? E aí, a gente deixa ali a Europa, que passa, deixou de ser baseado no pensamento grego-romano, e passou a ser determinada pela interpretação religiosa. Olha o cristianismo aí, gente. Então, a Europa começou a ser influenciada pelo cristianismo e não pelos deuses gregos, tá? E os europeus sabiam da existência de apenas 3 continentes. Então, aqui eles já conheciam a Ásia, porque, ó, essa parede que eu não posso rabiscar. A Euroásia, então tá ali, ó, eles fazem fronteira terrestre com a Ásia, né? E a África, também muito próximo. Então, esses 3 continentes estão bem próximos, que você poderia ir de navios e não estavam tão distantes como os outros, como a América, como a Oceania, tá bom? E aí, a partir do século XIII, o renascimento do comércio no continente ampliou. Claro, gente. O que os europeus fizeram? Colonização, exploração, imposição do cristianismo. Lembra Brasil? Que eles descobriram? Não, eles colonizaram e exploraram o Brasil. Mas vamos voltar. Isso é lá atrás, ainda não chegou nas Américas não, tá? Então, com as grandes navegações, o comércio no continente ampliou. O fluxo de pessoas, mercadorias, favorecendo o contato com novos territórios e novos conhecimentos. Então, antes de vir para as Américas, eles já estavam ali, explorando o continente asiático e explorando o continente africano, tá? Então, a delimitação entre o Ocidente e o Oriente, como forma de regionalização, mantinha-se, mas as trocas e as interinfluências eram inevitáveis. Então, peraí, calma. Como assim, professora? É isso mesmo. Eu saio do meu país, pego a minha religião, exploro o outro e imponho aquilo. E aí, está muito a ver com globalização. Gente, pensa, esse fluxo, essa troca de mercadoria e conhecimento. Porque eu não vou só te entregar um livro, tá aqui. Você vai me entregar um controle, você vai me entregar um controle e nós não vamos dialogar e discutir, não era só esse escambo. Então, ali a gente já começa com essa rota, com essas navegações, com essa influência, com esses fluxos de mercadorias de pessoas, a difusão dessas culturas, tá bom? Dessa religiosidade, desses sistemas governamentais. Então, as grandes navegações ocorridas entre o século 15, 16, dificuldade. Foram resultados da ampliação das rotas comerciais pelos oceanos e culminaram das chegadas europeias na América. Então, peraí, eles estavam fazendo as grandes navegações e, por fim, eles chegaram na América, que foi conhecido como o Novo Mundo, segundo a visão eurocêntrica, tá? Porque a Europa tornou-se o divisor da ciência. A nossa maior influência mundial hoje é europeia, é do cristianismo, tá? Então, eles dominaram parte do mundo. Por isso que é uma visão eurocêntrica. Os europeus têm a influência europeia está no mundo todo, tá bom? E aí a Europa se torna ali um centro difusor da ciência, da cultura, que dominou esse mundo. Nossa, professora, como assim? Sim, gente, até a geografia, a base da ciência geográfica, né, lá na França. Então, a gente tem ali essa influência. Aqui, nós temos, eu trouxe imagens para vocês das grandes navegações.
Estão vendo como é que eram os barcos, né? Com a bandeira ali da França. Então, eles iam... Eu gosto muito de usar essa referência, né? Dos vikings, quando eles estão... Que eles começam... Já falei isso em outras aulas de globalização das grandes navegações. Que eles começam a explorar outros territórios. Então, a gente tem isso ali muito característico, tá? Olha aqui, olha aí no livro de vocês, o mapa das viagens das expansões europeias. Então, olha só como vocês podem ver, gente. Olha aqui, Europa, aqui ó, Euroásia, um continente por características físicas e regionalizado por Euroásia. Bem aqui, ó, que foi a outra da Alemanha Oriental Ocidental pós Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem aqui, ó, você olhar aí no céu, de azulzinho, nós temos as expedições espanholas, de rosa, portuguesa, ó, inclusive aqui na Ásia, aqui no Brasil, ingleses, ó, os ingleses na Oceania e na América do Norte, os franceses de verdinho também, ó. Então, olhem no livro de vocês. E os holandeses de preto. Então, eles saem e exploram, né, colonizam várias regiões mundiais no período das grandes navegações no século XVI, tá bom? E o imperialismo, como as grandes navegações desenvolveram a economia mercantil na América, foi muito importante para a ampliação do mundo ocidental. Então, a gente tem essa expansão do mundo ocidental, principalmente com o cristianismo, tá? E o sistema democrático. A colonização da Ásia e da Oceania no século XIX foi fundamental para a divisão do Oriente e do Ocidente, porque assim, gente, quando eu tinha os países que foram colonizados pela Europa são países ocidentais, os que não foram são orientais. Então, a gente tem a regionalização cartográfica, meio a meio, nós temos a regionalização cultural, colonizados pela Europa, países ocidentais, não colonizados, países orientais, tá bom? Então, esses países que foram colonizados pelos europeus, pelos países europeus, no desenvolvimento do capitalismo, eles se tornaram países com sistema capitalista. Aqui entra Guerra Fria. Segunda Guerra Mundial, eu tenho a cortina de ferro, a de Alemanha dividida entre Alemanha Oriental e Ocidental, sistema capitalista e sistema socialista. Beleza? Lá atrás. Guerra Fria, nós temos ali a queda do Muro de Berlim, né? No período da Guerra Fria, que deixa de ser Alemanha Oriental e Ocidental e se torna uma Alemanha unificada. Então, isso faz com que o quê? O sistema capitalista emerge, né? Sendo um sistema econômico mundial. Então, os países europeus que foram explorados, né, pelos europeus, que atuam com o sistema capitalismo, são considerados países do Ocidente, tá? E aí, os que têm regência comunista são os países do Oriente. Mas, professora, e Cuba? Presta atenção, até Cuba foi ocidental. Porque antes de se tornar esse regime, né, instituir e continuar, quando for colonizada a América Latina, ela era considerada ocidental. Lembrem, o Ocidente se opõe ao Oriente, são culturas e religiões diferentes e sistemas econômicos também. Professora, mas e o Japão? Japão ocidental. Aí a gente cai por terra a concepção, cai por terra mesmo, a concepção do Oriente e Ocidente dividido apenas por meridianos de Greenwich. Porque o Japão é um país desenvolvido, com um sistema capitalista, tá bom? Então, a gente tem aí esse imperialismo, né? Eu vou explicar no próximo slide o conceito de imperialismo, para vocês entenderem. Então, a gente tem a construção de um imaginário oriental, que é no Oriente Médio, na Ásia, e a Europa passou cada vez mais ser caracterizado sua relação em relação ao Ocidente. Então, a gente tem uma ampliação do capitalismo na fase industrial, que eu já expliquei as fases do capitalismo. Nós temos a Europa e ela é caracterizada em relação ao Ocidente, tá? Cada vez mais pela sua diferenciação. Olha só o que é imperialismo. É a política de expansão e domínio territorial, cultural e econômico de uma nação
sobre as outras ou sobre várias regiões geográficas. Eu vou imperar, eu vou fazer essa expansão do meu domínio cultural, econômico e territorial de uma nação sobre as outras. O que é nação, gente? Lá nas primeiras aulas eu expliquei esse conceito. Lembra que eu falei? Gravem bem isso, que nós vamos precisar. Nação brasileiro, povo, né? Esse patriotismo que tem. E o neocolonialismo, para vocês não se confundirem, é o processo de exploração experimentado pelas potências industriais sobre territórios estrangeiros. Então, lá na frente vai entender. Quando a gente industrializa, eu expliquei isso em globalização também. A gente pega as empresas, industrializa em outros territórios, mas de nosso domínio, tá bom? Então, o imperialismo é essa expansão e o domínio territorial, cultural e econômico. Então, é isso que os europeus fazem, é isso que os países europeus fazem. Eles fazem isso tanto no continente asiático, como africano e nas Américas, tá? Olha só aqui. Aqui é a Ásia e a Oceania com os impérios coloniais do século XX. Então, aqui, ó, a gente consegue ver, eu quero que vocês prestem bastante atenção no mapa, eu não posso demorar muito, senão vai ficar muito grande a aula, não vai dar tempo. Mas cada um, olha aqui na legenda, possessões alemãs, possessões inglesas. Então, a gente tem ali o imperialismo reinando nesse período, nesses países. Então, olhem bem esse mapa aí. E olha só, onde eu queria tanto chegar. Gente, hoje, professor, então nós não somos ocidentais? Não. Pela divisão cartográfica, sim. Pela divisão econômica, não. Porque aí, pós-Guerra Fria, o sistema capitalista tomou conta. Então, os países desenvolvidos são países ocidentais. Aí nós temos aqui, ó, Japão, a Oceania, nós temos países europeus. O continente africano, gente, é um país desenvolvido? Não, então ele não é ocidental. Então cai por terra aquela regionalização e hoje essa regionalização é conhecida com países ocidentais como os países desenvolvidos de primeiro mundo. Ah, professora, e os países que são, né, comunistas, de partido comunista? Porque a gente tem ali uma cultura diferente, uma religião e um sistema econômico, apesar que a China tem um partido comunista, mas um mercado de capital. Nós temos o Japão como um país de primeiro mundo, desenvolvido, né? E nós já temos ali a Índia que não. Então, isso aí meio que cai por terra e é considerado os países ocidentes, né? Os países desenvolvidos, os países capitalistas, com mercado de capital, são países influentes. Ó, a gente tem lá na Coreia o K-pop, que é muito influente. Hoje supera algumas bandas inglesas, né? A gente tem ali como ápice da cultura o K-pop, tá? E nós aqui na América do Sul, América Central e do Sul, somos considerados latinos, tá bom? Por causa dessa colonização europeia. Então, os brasileiros são ocidentais? Depende do tipo de regionalização. Mas não, eu já ouvi termos como subocidentais, não ocidentais. Então, nós somos um povo latino. Mas, pela regionalização cartográfica, sim, ocidentais. Pela regionalização econômica, não somos ocidentais, somos apenas latinos, porque economicamente falando, são os países desenvolvidos que são, né, ocidentais, tá bom? E onde começa e termina o Oriente? Isso aqui eu quero que vocês façam a leitura, tá bom? Pra gente discutir junto na próxima aula, porque eu já até falei que fica na região de Londres. Por quê? Eu quero saber por que fica na região de Londres, tá? O meridiano de Greenwich. Perguntinha para a próxima aula. E para quem tá no online, vai colocar aqui para mim nos comentários que eu vou dar uma olhada, tá? Por que o meridiano de Greenwich passou em Londres, tá? E, olha só. Gente, isso aqui, ó, pra vocês entenderem a Euroásia, olha que bonito, peguei do Google Earth. Estão vendo? Europa aqui, e aqui é todo o continente asiático, aqui o continente africano. E, olha só, a Grécia tá bem aqui assim, ó, tá vendo? Nós temos aqui a Europa, tá bem aqui, mentira, aqui, Europa e Ásia. Então, fisicamente falando, a Euroásia é apenas um continente, mas
Como eu falei, né, na aula anterior, a Eurásia. O que é a Eurásia, né? É o continente europeu e o continente asiático, porque ela é uma massa continental. Lá vai de te levantar e fazer um desenho basic para você, né? Vamos lá. Deixa eu ver se não travou. Não. Olha só. Tá dando pra ver? Ah, tá dando pra ver. Eu acho que tem que fazer mais assim. Isso. Mapa mundi. Misericórdia, espero que ninguém nunca veja essas aulas. Mapa mundi. Lindo, né, gente? Essa cor não tá favorecendo não, né? Vamos lá. Continente americano. Continente africano. Oceania. Antártida. Groenlândia. Europa. E Ásia. E aqui é junto também. Já vão aqui. Aí tem várias ilhazinhas aqui. Olha que lindo. Como vocês podem ver, deixa eu fechar aqui. Ai, Deus, né? Esse aqui, ó, se a gente pensar uma massa continental junta, continente, é um continente junto. Por isso que algumas nomenclaturas têm Eurásia, tá bom? Porque é Europa e Ásia junto, o continente da Eurásia, né? E aí, o que acontece? Eu vou mostrar um mapinha aqui para mostrar para vocês. Não vai dar para mostrar, não. Eurásia. Só que, por questões de relevo, por questões geográficas físicas, sim, é Eurásia. Mas a gente tem outros fatores que influenciam. Principalmente fatores econômicos, fatores culturais. Olha só, a gente não tem a divisão do Oriente e do Ocidente, por isso que eu deixei essa aula. Bingo! A gente tem essa divisão, questão religiosa, questão cultural, questão econômica. Como que é o Ocidente, como que é o Oriente? Olha só, aonde que passa o meridiano de Greenwich, gente? Estão vendo como são feitos esses processos de regionalização? Então, olha essa importância. Professora, o que divide um continente do outro? Os montes Urais, o relevo, os grandes montes Urais, ó, tá bem aqui assim, faz assim, tal, lindamente dividindo. Por isso que a Rússia tem parte na Europa e tem parte na Ásia, porque ela tá ali, ó, bem aqui, nesse grande continente, nessa massa continental da Eurásia, tá? Então, os fatores que fizeram essa divisão não são somente os fatores climáticos, somente os fatores físicos, são os fatores culturais, tá bom? São os fatores culturais, religiosos, entre Oriente e Ocidente, tá bom? Então, olha ela aí, que linda, essa é a Eurásia. Então, essa divisão, essa regionalização da Europa influencia tudo isso, fator político, fator econômico, fator religioso, fator cultural, tá? Não se esqueça, o Oriente e o Ocidente influencia diretamente nesse processo da Europa, tá? Aqui é a localização no hemisfério norte, ocupa as terras do hemisfério oriental e ocidental, tá? E as terras têm muito. O segundo menor continente, né? É o continente europeu. Então, olha só os limites do continente. Então, nós temos essa divisão, né? Ela está localizada ali no hemisfério norte. Ó, norte aqui da linha do Equador. No hemisfério norte, no oriente e no ocidente. É banhado por vários oceanos e tem ali os montes Urais, tá bom? Tem o Oceano Atlântico, lá no extremo norte o glacial ártico e ao leste aos montes Urais. E ao sul os mares mediterrâneos e negros. Os países europeus pertencem às duas zonas climáticas, temperada e polar. E a gente vai ver que o continente asiático, por ter uma extensão territorial muito grande, quando a gente for estudar a Ásia, que é depois da Europa,
vocês vão perceber que aí ele tem várias, né, zonas climáticas que tem várias temperaturas, vários climas nesse continente. Então, olha só, deixa eu ligar o laserzinho aqui, ó. Aqui, ó, gente, Europa, aqui, Ásia. Olha o tamanho, estão vendo? Tirado do Google. Então, aqui eu tenho a Europa e essa massa transparente todinha aqui, ó, vou até desenhar. Ai, eu adoro desenhar aqui, ó. Ó. Tudo isso aqui é a Ásia. Olha que lindo. Estão vendo? Na verdade, isso aqui, ó, deixa eu passar aqui. Ih, pagou tudo, gente. Olha só, ele vem até aqui assim, ó. Porque tem partes do continente europeu, principalmente na Rússia e na Alemanha, que estão os dois. Isso, ó. Olha que lindo! E aqui, gente, o que é isso aqui? Porque a gente costuma ver só no mapa plano, né? Olha aqui. Groenlândia, a Groenlândia aqui. E olha as Américas, América do Norte, olha o Canadá lá em cima. Estão vendo? Aqui é o Estreito de Bering, onde dizem que vieram os asiáticos para o continente americano através daqui, ó, do Estreito de Bering, bem daqui, tá vendo? É lindo, né? Então, essa divisão é devido a isso, tá bom? Vamos passar. Aí aqui eu trouxe uma imagem mais clara, né? E a gente vê ali, ó, os montes Urais, bem aqui, ó, como esse conjunto montanhoso e muito antigo que separa o continente europeu do continente asiático, tá bom? E os montes escandinavos, que são, né, uma das mais antigas formas ao longo da Península Escandinava. Eu vou colocar para vocês, aqui, estão vendo? É a Península Escandinava. E eu vou colocar para vocês uma foto dos Montes Urais, tá? Vou colocar. Então, como vocês podem ver, esse aqui são uma representação mini, né? Porque ele tem vários 1000 quilômetros, né? De visão. Essa é uma imagem dos Montes Urais. Quem tiver mais curiosidade, entra no Google Earth. Aquele aplicativo, a gente vai trabalhar com ele em breve, com o aplicativo do professor Gustavo, para vocês, para a gente localizar, visualizar. É porque se eu colocar aqui fica muito pesado, eu já tentei, tá? Pra gente fazer essa viagem assim pelo Google Earth. Então aqui são os montes Urais, esses montes, né? Que separam ali a região física, tanto da Europa quanto da Ásia, beleza? Próximo slide tem um videozinho do Seduc em Ação. Assistir tudo. E não esqueçam de comentar na lista de frequência, vocês vão assistir essa aula amanhã à tarde. Não se esqueçam de comentar na lista de frequência e no vídeo. Deixa seu like, beijinhos, arrebentem nas provas. Eu conto com vocês, tá? Beijos, meus amores, até a próxima aula. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Geografia para o 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Educação em Goiás. Lembrando que este é um projeto Seduc em Ação, que tem programas diários com aulas para o ensino fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Emerson Martins e a nossa aula tem acessibilidade em Libras com o professor Clayton. Muito bem, hoje é dia de revisão de Europa para o 9º ano. E agora, eu gostaria que você pegasse aí os seus papéis para anotação e prestassem muita atenção nas informações que irão aparecer. Observe aqui esse mapa. O que você viu escrito por cima dele aqui é Eurásia, o que quer dizer que nós temos uma única massa continental, tá vendo? E que nessa única massa continental nós temos 2 continentes. Quais deles? O europeu e o continente asiático.
uma grande quantidade de países. São 90 países nessa grande massa litosférica que forma esses dois continentes. Um continente bem grande, o maior do planeta, não é? E um continente bem pequeno, o europeu, cuja quantidade de países, quase todos, cabem no território do próprio Brasil. Muito bem, são 43 países europeus e 47 países asiáticos, formando uma estrutura geológica cheia de recortes naturais, com entradas de mares e saídas de mares também, cuja população se diversifica com variadas línguas, variados modos, hábitos e costumes culturais. Vamos avançando mais um pouquinho aqui e caracterizar. Ô professor, o que irá separar esses dois continentes? Existe algo que o senhor possa me falar que fica fácil para eu entender? Existe sim. A separação é feita por dois aspectos. Um aspecto natural, que nós chamamos de Montes Urais. Os Montes Urais, então, estarão passando nessa posição e irão separar naturalmente a Ásia da Europa. O outro aspecto é o aspecto ideológico, o outro aspecto é o cultural, ideológico, que vai separar o tipo cultural, não é? As formas de vida, as tradições que a Europa tem de diferente da Ásia. Um aspecto também que cabe colocar agora é o geopolítico. Até o final da Guerra Fria, costumava-se dizer que os únicos países considerados europeus eram aqueles capitalistas alinhados ao programa capitalista liderado pelos Estados Unidos. Depois da Guerra Fria, essa divisão ela não é muito mais usual, discutida apenas em áreas de geopolítica. Mas anote essas informações, porque elas lhe servirão no futuro, ali no ensino médio. Ô professor, a Europa Ocidental, caracteriza ela para nós? É aquela que está mais ao ocidente, não é? Aquela Europa que está distante daqueles países denominados do leste europeu. É uma Europa mais desenvolvida. É uma Europa cuja estrutura e a dinâmica econômica está mais resolvida e que oferece melhores condições de vida para toda a população, onde a disparidade socioeconômica acaba sendo um pouco menor do que o leste europeu, menor que aqueles países que eram socialistas, alinhados à República Soviética Socialista. Estão lembrados? Daquele momento da Guerra Fria em que o mundo ficou dividido assim? Há uma intensa circulação de mercadorias, intensa circulação de capitais, intensa circulação de serviços e uma intensa circulação também de pessoas. Trata-se de um conjunto de países que possui um poder de produção, um poder de consumo e um poder de competitividade muito avantajado se comparado com outras áreas do planeta Terra. Tudo bem? Vamos lá. E a Europa centro-oriental, professor? Europa centro-oriental, aquela Europa que está mais próxima da Ásia. O que ela tem de diferente da Europa ocidental? Ora, são aqueles países, como eu já disse, que foram orientados pela União das Repúblicas Soviéticas Socialistas. São os países que apresentam os piores índices socioeconômicos de todo o continente europeu. São países que apresentam profundas desigualdades sociais, disparidades de renda, não é? Que não possuem um parque industrial muito diversificado, muito moderno, estão muito mais aplicados a produzir no campo das indústrias pesadas, das indústrias de base e ainda operam muito na atividade extrativista mineral. Anotaram isso? Informação boa demais, você está sabendo muito mais de Europa até aqui. E por falar em Europa, a gente não pode se esquecer de dar destaque ao bloco europeu, ou ao que você pode chamar de União Europeia, constituída hoje
de 27 países membros. Ô professor, por que a União Europeia surgiu? O que motivou a formação desse bloco? Como você sabe, a Europa teve que enfrentar duas grandes e catastróficas guerras. Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Aí a Europa recebe essa guerra mundial no seu território, ela é destruída, devastada, e aí ela se reconstrói após a Primeira Guerra. Pouco tempo depois, surge a Segunda Guerra Mundial, e a Europa novamente é destruída. Uma completa destruição aparece sobre aquele território europeu, sobre aqueles países. E a Europa então tem o desafio de se reconstruir de novo. E ela se reconstrói. Mas tudo que ela quer é que outra guerra não aconteça mais em seu território. Então eles têm uma brilhante ideia. Eles resolvem se unir. Eles resolvem se juntar. E propõem um para o outro, os países europeus, que eles devem compartilhar os seus territórios mutuamente, facilitando economicamente a vida dos países membros dessa união que vai nascer após a Segunda Guerra Mundial. Então, o que estimulou a formação da União Europeia foi a necessidade de combater, de impedir que novo conflito passasse a existir lá e que esses países unidos, juntos, os países europeus, pudessem fazer frente, pudessem competir com mais força, de igual modo com os Estados Unidos e com a própria União Soviética, que agora eram as nações hegemônicas do espaço econômico mundial. A Europa sempre foi, até o final da Segunda Guerra Mundial. Ela, com as guerras, perdeu a hegemonia. Quem ganha essa hegemonia? Estados Unidos e União Soviética. O mundo é competitivo, economicamente falando. A Europa precisou se unir para, obviamente, competir com esses países que são hegemônicos agora. Professor, qual é o embrião? Não é? Onde é que nasce a União Europeia? Ela vai nascer na década de 50, especialmente quando a chamada Benelux, um bloco econômico, uma comunidade que nasceu, olha só, o embrião, Tratado de Roma, assinado em 1957, com quem? Com a Benelux. Benelux já existia. O que significa Benelux, professor? Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que se uniram a França, a Alemanha e a Itália e criaram um bloquinho chamado de SECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Nasce, então, o primeiro bloco de colaboração mútua econômica, de livre circulação para mercadorias ali dentro do continente europeu. A partir daí, com o passar do tempo, outras alianças com outros países que não faziam parte desse primeiro momento, que eram 6 países, ou seja, a Europa dos 6, outros países vão se alinhar a eles, vão se unir a eles e vai surgir a Europa dos 12. E depois disso, esse bloco vai crescendo até chegarmos em 1991, 92, com o Tratado de Maastricht, que vai criar uma moeda única para um grupo grande de países que agora formam o bloco europeu. Moeda única, Banco Central, um parlamento para poder dirigir esse bloco econômico e fazer com que esse bloco garanta para os povos bem-estar social, segurança, melhores condições de vida, competitividade em escala global. Essa é a ideia do bloco. A União Europeia, então, é um importante ator econômico global. A União Europeia, ela é capaz de gerir crises. Quando o mundo teve crises, a União Europeia aparece emprestando capitais, dinheiro, fazendo empréstimos, não é? Promovendo o consumo, tentando de algum modo equilibrar as contas ali no continente europeu, promovendo o consumo em escala global para que a economia saia devagar da crise. Entendeu então a motivação do bloco europeu? Quando falamos do bloco europeu e citamos quais são os seus objetivos, gerar bem-estar, segurança, não é? Trazer paz para as comunidades, para os países da Europa,
nós então temos que destacar um processo, um fenômeno importante que acontece na Europa. Qual é? A xenofobia. O que é a xenofobia, professor? A xenofobia é o medo. A xenofobia é a aversão. A xenofobia é a aversão ao quê? Aos estrangeiros. Aos estrangeiros, principalmente aqueles que vivem em áreas conflituosas próximo do continente europeu, na Ásia, no Oriente Médio, que acabam fugindo desses conflitos de suas áreas e migrando para o continente europeu. Aí, os europeus vão enfrentar problemas locais e vão culpar os imigrantes por estes problemas. Estes movimentos xenófobos são graves, são antigos e vêm desde a Idade Média, com a perseguição católica aos muçulmanos, com a perseguição católica aos judeus, até chegar ao ápice do massacre dos judeus, do Holocausto, que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Muito bem, vamos avançando mais um pouquinho. Populações das zonas de conflito, então, buscam refúgio na Europa e, ao buscar refúgio lá, sofrem o preconceito da população europeia, que acredita nos imigrantes à conta da violência e da crise econômica que surge dentro do território europeu. Qual é o resultado disso? Ataques, agressões, violência, neonazismo, surgimento de conflitos novos dentro do território europeu. Professor, resumindo, o que o senhor pode dizer sobre a aula de hoje? Ou melhor, revendo, divisão da Europa e da Ásia, montes urais, aspectos culturais podem promover essa separação e essa divisão dos dois continentes. A União Europeia, professor, para o que nasceu? Quando nasceu? Para que serve? Como está hoje? Vale destacar que a Inglaterra está num processo de Brexit e até o final de 2020 ela poderá definitivamente promover a sua saída da União Europeia. Essa é uma informação importante. E quero destacar isso. O que significa essa charge? Olhando para ela, moço e moça, o que significa essa charge? Essa charge trata do que nós acabamos de falar, da xenofobia. Significa a Europa rejeitando os vários imigrantes que procuram a Europa como um refúgio, como um esconderijo, uma área de segurança dos conflitos de origem. Muito bem, a gente agradece a sua participação. Esteja conosco na próxima semana. Até lá. Muito obrigado.